tá? A gente tem a lei Henri Borel que considera como violência psicológica contra a criança ou adolescente ela presenciar atos de violência dentro da casa dela. Não, então, mas eu tinha pensado que Então, o caso de violência não era com a mãe, era com outra mulher. Não, mas eu falei assim, mesmo assim, se ele trata outra mulher mal, impossível que ele vai... a mesma estrutura de violência. E sobre isso, sobre esse a gente... Tá tão, é tão difícil falar, Vilela. Da primeira vez que eu vim aqui, das outras vezes que eu vim aqui, eu fico até me penitenciando. Eu não vou usar o termo feminismo, eu não vou usar o termo machismo, porque até nisso a gente tem sido aí, de certa forma, tolhidas. Porque você fala isso, tá levantando uma bandeira, um social... Quando a gente é castigado pela ignorância dos outros, que não sabe do que a gente tá falando. Então, assim, a respeito dessa estrutura patriarcal, as pessoas precisam entender que quando a sociedade se formou, o ideal de quem era o mandatário dessa sociedade era exatamente uma figura masculina. Era uma réplica do feudo, ele era o senhor feudal, exatamente. E o resto era a propriedade dele. E nós crescemos dentro dessa estrutura que macula mulheres, maculam homens também, maculam todas as camadas da sociedade. É ruim para todo mundo quando você tem uma imagem só e não uma imagem plural, numa sociedade plural. E essa questão de uma mulher dentro do aparato estatal, quando ela é vítima de um crime contra a dignidade sexual, é desesperador. Dignidade sexual. É desesperador. Tá. Porque o que a Faida fala é o que alguns pessoal que trabalha com criminologia, etc., vai chamar que a mulher, dentro dessa estrutura, ela tem presunção de mentirosa, presunção de maluca, presunção de vingativa. Essa é a presunção de uma mulher que procura a estrutura do Estado para narrar qualquer tipo de violência. A gente tá falando de violência sexual. Melhorou ou estamos na mesma do passado? Então, a gente continua fazendo o que a Faida falou, produzindo lei para falar o óbvio. Entendi. A gente teve alterações... Se acontecer alguma coisa, a galera se movimentar e aí muda. Entendi. Então, vamos falar do óbvio? A gente tem uma lei para garantir igualdade salarial? Então, não é meio ridículo? Não, todo mundo fala assim, não, mas eu não preciso de uma lei para falar o óbvio. Tem hora que o óbvio... Precisa ser dito. Porque não tem escrito, tem na cabeça, mas não tem garantido. Exato. A gente vem com uma lei agora falando que uma mulher, ao denunciar, ao pedir uma medida protetiva, ela não precisa mais de se socorrer do direito penal. Porque Como assim? O que é se socorrer? O que quer dizer isso? Antigamente, para a mulher conseguir uma medida protetiva no âmbito de uma delegacia de polícia, por exemplo, ela tinha que narrar um fato criminoso. E fala, eu quero uma medida porque eu preciso exatamente de um crime para eu pedir essa medida protetiva. Por quê? Porque todas as vezes que a Maria da Penha chegava no judiciário, o judiciário interpretava para desproteger aquela mulher. Você cria uma lei para proteger a mulher e toda vez que ele batia no judiciário, essa lei era interpretada para desproteger a mulher. E, de repente, a vítima da Lei Maria da Penha passou a ser o homem. Todo mundo, né? Nossa, coitado do homem, vai receber medida protetiva por causa disso, daquilo outro. O que é uma medida protetiva? Medida protetiva é uma espécie de natureza cautelar que vem garantir que essa mulher receba uma proteção diferenciada enquanto não se dá uma ação, alguma forma de que ela vá pleitear os caminhos que a Maria da Penha traz de combate à violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela nasce com o intuito, a finalidade de coibir e reprimir a violência contra a mulher. Mas um dos seus principais papéis que diferencia dos homens é o fato de ter essas medidas protetivas que são exatamente medidas para proteger essa mulher. Porque ao contrário de um homem, uma mulher que é ameaçada, ela está muito mais em risco de morrer do que um homem que é ameaçado. Com certeza. E principalmente no âmbito de uma violência doméstica e familiar dentro dessa estrutura social que a gente está conversando. Tá. Então, para a mulher, por exemplo, pedir um afastamento do agressor do lar, proibição de contato, que é o que a gente conhece, todas essas medidas, né, de não chegar a tantos metros, etc e tal, ela não tinha que narrar nada. A lei nunca falou que tinha que narrar nada. Falava que a mulher que sofresse violência doméstica, que é baseada no gênero de feminino, ela tinha direito a se socorrer de medidas protetivas e urgentes, que seriam penais, seriam cíveis, tem até alimentos previstos na lei. Mas o que acontecia? Batia no judiciário, o judiciário falava assim, não, mas se não tem crime, eu não quero. Não é Maria da Penha, não vou proteger. E a gente ficava o tempo todo desprotegendo essa mulher, e essa mulher, aconteceu o que com ela? Ela continuava sendo violentada. Você descredibilizava a mulher, você reforça o estigma da mulher, e você
basicamente não faz com que essa mulher mais procure o judiciário. Para que ela vai, se ela vai ser humilhada? Então, era tão assim que todas as vezes que a Lei Maria da Penha bateu em discussões, a gente protegeu a mulher. Quando a Lei Maria da Penha começou, que ela trazia que caberia a lei numa relação íntima de afeto, a discussão era se essa relação podia ser passada, presente ou futura, ou tinha que ser atual. A discussão era tão grande, Vilela, que lá em 2013, há 10 anos atrás, uma mulher procurou uma juíza pedindo uma medida protetiva em relação ao relacionamento dela. Só que não era um relacionamento passado. Ela era a ex-namorada do cara. E a juíza entendeu que não, que a Maria da Penha só cabia para relacionamentos atuais. Nossa. Quem que era essa mulher? Elisa Samúdio. Putz. Você tá entendendo? Então, toda vez que você desprotege uma mulher, você tá correndo o risco de matar essa mulher. Essa é a questão. Então, é muito pontual que se fala sobre o judiciário ser assim, porque quando você pega a justificativa do projeto de lei 14.550 da Simone Tebet, feito com a Bianchini e o Thiago Pierbon, que são promotores e uma autora, ela traz todos os julgados em que houve desproteção da mulher e traz um fator assustador. 89% dos casos de Maria da Penha do TJDFT eram desclassificados, não era Maria da Penha para eles. Então, eu vou resumir. Tá. Eu vou resumir. Essa outra lei que veio agora, veio também ser uma lei para dizer o óbvio. A mulher tinha o direito à medida, mas tinha que trazer prova. Agora ela não tem mais. Uma mulher tinha o direito à medida se houvesse uma ação criminal, inquérito policial e essas outras coisas. Mas peraí, é aquilo que ela disse aqui, a Luana. Peraí. A mulher não tem que fazer o papel do Estado, não, filho. O papel dela é ir lá relatar que ela tá com medo de morrer. O Estado que dê um jeito, se vire para poder colocar a salvo a vida dela. Entende? Mas então, ou seja, já havia isso intrínseco? Já. Só que aí eles olhavam a lei de uma outra forma e aí a gente volta no reggae de que o óbvio também precisa ser dito. Para tudo isso que ela aqui disse. Porque, assim, o Brasil no que diz respeito a crimes contra as mulheres, tem uma resistência muito grande. E é diferente, me parece, por exemplo, da Espanha, que a gente vem do encaminhamento do caso do Robinho, né? É Daniel Alves, né? Da Espanha. O do Robinho. O Robinho é na Itália. É na Itália, desculpa. Isso. Porque fizeram gravações, os caras fizeram um trabalho muito bom, senão não ia... Mas no caso Mariana Ferrer, o trabalho foi muito bem feito. Foi? Eu acho. Chegou na hora... Como foi o dela? Eu acho tão engraçado, porque as pessoas partem do pressuposto que a Mariana Ferrer era uma interesseira que veio acusar uma pessoa específica. Só dá o contexto, porque... Mariana Ferrer, é uma menina que estava numa boate conhecida de Santa Catarina e que ela subiu no camarote, foi estuprada e ao sair do camarote, ela era virgem, chegou em casa. E aí, quando ela foi tirar a roupa para tomar banho, que ela se deu conta que o Boris cheio de sangue, que algo tinha acontecido. Então, assim, as pessoas acham que tratava-se de uma mulher que queria ganhar fama, que queria isso, que queria aquilo, e trabalhando sempre com essa ideia de não sustentar, ela não consegue nem contar o que aconteceu, ela não sustenta a fala dela, porque na audiência é isso, é aquilo. E exatamente o que a Fred falou, obrigando a mulher a fazer um papel que não é dela, do Estado ali, provas, entendeu? E de lembrar de algo que ela não vai lembrar exatamente porque ela estava vulnerável. E aí eu parto sempre do pressuposto, a vulnerabilidade de um estupro, ela tem que ser auferida em que momento? 10 horas depois, 15 horas depois, 2 dias depois, 5 dias depois ou na hora do ato? É na hora do ato. E aí o que acontece no caso de Mariana Ferrer? Ela chega... E o Boris cheio de sangue, a mãe sabia que ela era virgem, bota ela dentro do carro, leva ela até uma delegacia. Ela chega lá narrando que não sabia o que aconteceu, ela não chegou acusando ninguém de estupro. A delegada do caso manda ela pro IML, constata-se que teve uma condição carnal, constata-se que houve um estupro. Ela já estava em casa quando sai o IML, porque nada sai rápido. Ela volta no outro dia
para ser mandada para um exame de corpo de delito. Porque todo mundo adora falar, né, de toxicológico, que o toxicológico dela deu negativo, por isso que o juiz absolveu. Mas um toxicológico feito 2 dias depois? Você espera que dá o quê? Se eu posso, tem gente que bebe agora e à noite faz só para um bafômetro e vai dar negativo. Então, o toxicológico, obviamente, dela deu negativo. A delegada manda juntar todas as câmeras do local. Apresenta umas câmeras. Tem 2 caras ali subindo pra ela no camarote. Os 2 caras são ouvidos. Um cara vai lá sendo ouvido. Ó, aqui, ó, bebendo água. Então tá, você nunca viu ela? Nunca vi. Nunca encostou nela? Nunca encostei. Então tá, tchau. A delegada pega o copinho dele com a saliva dele. Vai lá e faz. Bate o DNA dele. Com o sêmen encontrado nela. Caramba, eu não lembrava. Não, é porque essa parte não foi não foi explorada. Tá. Só a parte de que ela era uma interesseira. E o outro foi também ouvido e também desmentiu? O outro falou, não, eu não participei disso. Aí o rapaz, na hora que bate, aí ele muda a versão dele. Não, e aí vai mudando a versão, igual a gente tá acompanhando aí em vários Daniel casos. Alves e do Robinho. Vamos mudando. Não, eu vi, não, ela quis, ela isso aí realmente tal. E, ela que tava excitada. Até a lubrificação de uma mulher é julgada num ato sexual de violência. Até a própria defesa. Porque já teve defesa apresentada no Brasil de que não era estupro se a mulher estava lubrificada. O que tem uma coisa a ver com outra? Pois é, exatamente. O que tem? O que tem? Essa é a minha pergunta. Quis dizer que se a mulher está lubrificada, ela tá com tesão. Ela tá É o consentindo. ápice do absurdo, cara. Então, assim, e aí a gente parte... Se a gente fala tanto de mentiras e de que a pessoa muda a versão, ela tem uma presunção de mentirosa, nesse caso, que a presunção de mentirosa sempre foi da menina, sempre foi da Mariana. Sempre ela era mentirosa. Sempre é. E olha só que o médico do IML foi ouvido, tá nos memoriais do Ministério Público, ele fala, eu não posso aferir se ela estava vulnerável, não. Se você... Eu falo o seguinte para os meus alunos, inclusive, você tem 2 saídas nesse caso, Mariana Ferrer. Ou você é realmente do cara que, assim... Assumido. Olha, eu acho que na dúvida tem que absolver o réu, que realmente não tinha prova, né, em tese, de que ela não estaria e nem que estaria. Vamos ficar na dúvida. Não, eu vou nessa linha aqui. Eu desprezo esse laudo, que pra mim e nada é a mesma coisa, porque é feito depois de 2 dias. E eu falo, não, na dúvida eu vou absolver o réu. Ou então eu uso o que o STJ e que toda a doutrina em relação a crimes contra a dignidade sexual fala. Em crimes contra a dignidade sexual, que vale a palavra da mulher. E isso não foi observado. E no caso que a gente tá falando do Robinho, como que foi o trabalho dos caras? O que você acha? Porque também mudou a versão pra caramba. O Robinho, na verdade, ele acho que ele nem deu versão, né? Ele só falou que não. Eu acho que ele tá dizendo... Do Daniel Alves? O Daniel que mudou muitas vezes. O do Robinho, o que foi é que teve um podcast com todas as gravações que fizeram, não foi isso? Isso. São 2 casos separados. Então, o Robinho não ficou mudando a versão, então. Não, na verdade, ele não... Eu acho que ele falou... A primeira versão dele é que não tinha nada a ver com isso, e depois já soltaram os áudios. Você e aí chegou a ouvir os áudios? Foi liberado até recentemente, ele falando... Eu tinha visto um áudio que ele falava... Que ela estava inconsciente e tal, né? Que não vai que lembrar, ele saber. falava de um sexo oral. Aí depois soltaram todos, né? Que envolvia outras situações. O Daniel que mudou várias vezes de versão. E pode mudar? A lei permite você ficar mudando a versão? O réu pode tudo. É mesmo? Pode. Pode, inclusive, pegar e mentir. Pode mentir, pode ficar quieto. Pode. Mudar a versão não é penalizado por isso? A confissão é retratável no nosso código. Eu confesso hoje, amanhã eu não confesso mais. Entendi. E aí, Mas, obviamente, vamos ser realistas, que quanto mais vezes ele muda a versão, menos crédito ele tem. Ponto. Isso. Ponto. Isso não pode ser usado em regra contra ele? Pela lei, não. Mas isso faz com que acenda uma lampadazinha na juíza, no juiz, de que algo de errado não está muito alinhado ali. Né? E a gente tá falando a questão de estupro. E a questão de assédio? Como que a gente está hoje em dia? De lei, de casos, órgãos públicos? O que você acha, Luana? O que está acontecendo?
É porque quando fala assédio, a gente tem a impressão de que assédio é sempre sexual. E o assédio sexual, no nosso Código Penal, não tem nada a ver com a ideia de assédio sexual que a população tem. Ué? Como assim? Explica aí, Fá. Exatamente. Como? Então, porque na verdade, para o nosso Código Penal, esse crime só vai ser realizado quando houver uma relação de cargo, emprego ou função. E quando quem realizar esse crime for alguém que esteja hierarquicamente acima do cargo que essa mulher ocupa, né? No caso, essa vítima, que é alguém, pode ser homem ou mulher, mas as maiores vítimas são as mulheres. Então, assim, precisa que tenha essa relação entre um chefe, um gerente, um CEO, e eu defendo também, Faida, eu defendo igreja, o superior religioso, o pastor, o diácono, a diaconisa, o padre, mais alguém, o professor e a aluna. Eu defendo todas essas relações que existe hierarquia e que o crime diz cargo, emprego ou função. E não só emprego. Então, o assédio sexual, como ela falou, é tipo aquela troca de favores para você se manter no cargo, se manter naquela situação. Então, você é constrangido sexualmente para não perder aquela situação, aquele cargo que você tá, etc e tal. E na nossa sociedade, assédio sexual é qualquer forma de ato, né, que vem aí a violar as suas concepções sexuais, etc e tal. Mas, enfim, independente disso, essas condutas, ainda que para a população também figura assédio sexual, elas estão tipificadas no Código Penal. Né, você vai ter lá a importunação ofensiva. Isso aqui é interessante, Faida. A gente, me desculpa, eu não tô conseguindo falar. Tira esse negócio daqui. Coloca outra. Gente, eu amo Jujuba. Pra que vocês botaram 2 potes? É impossível, né, pegar uma só. Né? Quando você vê, você tá. O nutrólogo que lute. A Faida, ela falou uma coisa bem no começo do episódio sobre o fato de que antes a mulher, quando ela era estuprada, ela casar com um estuprador. Sim, lá no passado. Inclusive, o nosso Código Penal, antigamente, ele previa como causa de extinção do crime de estupro o fato da vítima e do autor se casarem. Serem casados ou se casarem? Se casarem. Nossa. Entende? Então, assim, observa. A gente vem e faz uma alteração, retira isso. Nossa, que vitória para as mulheres. Finalmente estamos livres. O que vem o STJ e faz? Começa a relativizar a vulnerabilidade de menores de 14 anos porque estão em relacionamento. Isso para mim é muito sério, sabe? Eu sei que a gente não tem que trabalhar com uma ideia engessada, etc e tal, mas assim, você falar que não existe um crime de estupro de vulnerável numa vítima em que o autor tinha 19 anos, ela tinha 12, engravida. Ah, não, mas aqui eu vou destruir a instituição familiar se eu prender esse cara. Já foi destruída. Ela começou já errada. Porque essa criança continua num relacionamento com esse agressor que a gente nem sabe em que condição, se foi obrigada pelo pai, se é uma prática cultural que seja a maior cultura do mundo, Vilela. Ela tem que ser combatida, ela é errada. Ela é errada, é uma criança de 12 anos, grávida, que só se fica sabendo que ela estava em uma situação de estupro porque ela vai fazer um pré-natal. Então, observa isso, a gente evolui de cá e o judiciário, como a Faida fala, vem de cá, que não, mas aqui nesse caso, nossa, imagina só, coitada dessa criança, né, que vai pensar, nossa, meu pai tá preso, coitada dessa criança que vai crescer, vai saber que ela é fruto de um estupro de qualquer jeito, não vai mudar isso, não vai mudar. E se a gente começar a relativizar por causa de estar no relacionamento, volta de novo o artigo lá, ué. Pra quê? É isso.